Eu mostrarei como criar uma página formato A4 no Adobe Illustrator e alguns elementos de vetores. Então, primeiramente, a gente vai clicar em Arquivo Novo. Em Novo, eu vou clicar em Arte e Ilustração. Vou marcar aqui na legenda Página A4. Escala de medida brasileira, milímetros ou centímetros. Vou colocar centímetros. E o tamanho do papel A4 é 21 centímetros por 29,7 centímetros. Nós vamos trabalhar com a escala de resolução de DPI 300, que tem mais qualidade de imagem. Criar, e aqui criamos o papel formato A4. Algumas ferramentas necessárias para a gente trabalhar no Illustrator, por exemplo, régua e algumas ferramentas que possam estar faltando aqui no monitor, você faz a seguinte operação: janela, espaço de trabalho, clássicos essenciais, ou redefinir clássicos essenciais. Então, redefinir clássicos essenciais estão aqui. Essa é a ferramenta flutuante. Eu gosto de deixá-la mais curtinha, assim, ou pode ser assim. Então, a gente trabalha com elas com mais facilidade. A régua é muito importante. Você vai clicar em Exibir, Réguas. Ou o atalho, né? O atalho que é Ctrl R ou Command R. A régua está aqui. Então, a régua parte de zero desse ponto do papel até a medida que é 21 aqui. Parte desse ponto do papel até a medida que é 29,7 aqui. Então, nós temos para cá positivo, positivo, para cá negativo, negativo. Bom, o papel A4 está aqui. Vamos supor que eu queira mudar esse papel para o dobro do tamanho, que é o papel A3. Né? Como que a gente muda o papel, já que a gente abriu um A4? A gente clica na ferramenta Prancheta. Aqui em Prancheta vai aparecer para a gente largura e altura. A largura do papel A3 é a mesma altura do papel A4. Então, é 29,7. E a altura é o dobro da largura. Então, aqui, 42 centímetros. Você vai clicar em Enter e mover. Ctrl menos diminui um pouquinho a tela. E você vê que o papel já é maior mesmo, né? 29,7 e aqui 42. Então, para você poder mudar essa escala. Para voltar para o A4, clico novamente na prancheta, marco em largura 21 e marco 29,7 na Enter e mover. Aí eu tenho o papel A4 novamente, tá bom? Salvar esse arquivo em AI, né? Então, você pode clicar em arquivo, salvar como, vai escolher no seu computador onde você vai salvar esse arquivo. No caso aqui eu vou salvar na mesa. Vou criar uma nova pasta, documentos, AI. AI é a extensão de Adobe Illustrator. Criei a página, criei a pasta, né? E a página AI. Vou salvar em AI mesmo. Salvar. Ok. Quando a gente salva o arquivo, aqui na legenda, né? Aparece página, aí já está salvo aqui, tá bom? Para entender um pouquinho do vetor, o vetor trabalha com preenchimento e traçado. Então, no preenchimento, se eu dar um clique, eu consigo abrir o seletor de cores e mudo a cor como eu quiser aqui. Então, a cor vem para cá. E isso acontece também aqui, no traçado. Eu quero um traçado vermelho ou qualquer outra cor, eu consigo alterar aqui também. Vou deixar preto e o preenchimento eu vou deixar verde. Vou pegar uma ferramenta chamada retângulo. O retângulo, ele vai criar um retângulo na tela. Quando eu puxo o mouse, cria retângulo. Quando eu seguro a tecla Shift, ele cria um quadrado. Ferramenta elipse. Quando eu puxo o mouse, ele forma uma elipse.
Quando eu seguro o Shift, ele forma um círculo perfeito. E assim por diante, tá bom? Então, qual que é o segredo da forma vetor? Nós temos ferramenta seleção para selecionar a imagem. Nós temos contorno, traçado e temos preenchimento. Eu posso ter esse desenho sem o preenchimento. É só clicar em preenchimento e em nenhum. Eu posso voltar a ter o preenchimento clicando aqui. Eu posso ter o traçado, o desenho sem o traçado. Clico em nenhum. Eu clico aqui novamente, eu tenho o traçado. Então a gente pode trabalhar com uma imagem, por exemplo, Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer 3 cópias aqui. Ctrl C, Ctrl V. Eu posso ter o primeiro aqui embaixo, somente traçado, este somente preenchimento e esse preenchimento enchapado. Então você consegue trabalhar com esses elementos. Na forma vetor, você também consegue mudar a forma de uma imagem. Quando você percebe que você tem alguns pontos ligando, né? Então, quando eu clico aqui na ferramenta Seleção Direta, essa seleção edita as âncoras e as curvas. Âncoras são esses pequenos pontos aqui, ó. E curva é a linha que ela faz. Aqui a mesma coisa. Âncora, caminho, âncora, caminho, âncora, caminho, âncora, caminho. Então eu consigo alterar isso. Quando eu clico uma vez e clico mais uma e seguro, eu posso mudar a forma do meu vetor. Quando eu clico uma vez no ponto E, venho na alça, eu consigo alterar a forma que está aqui, né? Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V nessa forma e vou colocar mais pontos aqui. Quais são as ferramentas para isso? Ferramenta canetas. Você clica e segura, posiciona o mouse nessa abinha e solta. Aí você abre a ferramenta caneta. Ferramenta caneta mais, você adiciona pontos. Você põe quantos pontos você quiser, quantas âncoras você quiser. Ferramenta seleção direta, você mexe nesses pontos que você colocou. Como aqui é curva, né? Essa forma, então ela aparece essas alças e você consegue mexer na forma. Também na caneta menos, eu consigo tirar pontos. Eu apago pontos que eu quiser. Nesse caso também da forma arredondada, eu posso transformar em forma ângulos retos, caminhos. Como que eu faço isso? Ferramenta seleção, eu clico numa âncora e clico aqui em cima em converter ponto âncora selecionada em canto. Olha lá. Eu vou clicar aqui também. Converter em canto. Vou clicar aqui. Converter em canto. Vou clicar aqui. Converter em canto. Então as formas que eram curvas se tornaram caminhos. Aqui você tem caminho curvo e caminho reto. Aqui a mesma coisa. Se eu tenho essa daqui e eu quero que essa âncora seja curvada, eu clico em converter ponto âncora selecionado em suave. Olha lá, eu consigo fazer isso. Se eu pegar essa imagem, Ctrl C, Ctrl V e pegar mais uma imagem e rotacionar essa imagem, objeto transformar em refletir, ok, eu tenho uma forma assim. Olha que interessante, né? Eu posso juntar as duas imagens e em janela Pathfinder, onde está? Aqui. O Pathfinder tem algumas funções aqui. Essas duas juntas, eu vou colar as duas aqui, ó. Então, por exemplo, deixa eu separar aqui.
Assim fica bem certinho, intersecção aqui, ó. Olha lá. Acho que ficou, deixa eu ver. Ainda não. Como dizer? Aqui. Seleciono as duas. Olha lá. Virou uma forma única. No Pathfinder unir, eu uni essa forma, né? Se eu pegar, deixa eu colocar esse para cá e esse para cá. Se eu pegar essa imagem, Ctrl C, Ctrl V, trazer para cá, e objeto transformar, refletir. De que jeito eu quero refletir? Assim, e dou um OK. Vamos ver se a gente consegue fazer essa outra função de unir aqui, ó. Olha lá, uniu. Então você vê que de um quadrado virou uma forma totalmente diferente, né? Ctrl C, Ctrl V. Se eu pegar unir, reduzir essa forma, colocá-la dentro da outra, aqui, assim. Selecionar as duas, em Pathfinder, se eu clicar em menos frente, ela faz um buraco na imagem. Posso mudar a cor também, né? Então, dá para a gente fazer um padrão aqui com essa imagem, por exemplo, né? Então, eu posso fazer um padrão de estampa, né? Criando um desenho interessante, tá bom? Então, só para vocês entenderem essas ferramentas básicas do vetor, que você trabalha com âncora, trabalha com curva, edita a curva para linha reta, edita a linha reta para curva, o Pathfinder você une, você tira detalhes, então dá para fazer muita coisa aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo.